Em 3 de julho de 1947, 22 meses e 17 dias depois do primeiro objeto voador não identificado cair em San Antonio, receberam informações sobre uma segunda nave de origem desconhecida que havia caído em Roswell. Isso causou uma grande preocupação entre os comandantes militares e era imprescindível que a queda fosse mantida em segredo. Este é o lugar onde, em 1947, um rancheiro, Mac Brazel, encontrou os restos de um objeto desconhecido, algo que brilhou no céu na noite de 3 de julho de 1947. Ele chegou cedo pela manhã e, para sua surpresa, a 1,5 quilômetros dali estavam os restos de um objeto que havia explodido no céu. Hoje, esse lugar virou um ponto histórico e, portanto, foi mantido exatamente como estava, totalmente intocado. Não tem nenhuma placa aqui e não se pode visitar sem um especialista. Um guia não pode trazer ninguém a este lugar. E por isso continua sendo tão especial. Mark Brazel, acompanhado de Timothy D. Proctor, filho de seus vizinhos, encontrou um objeto que ninguém compreendia e que nunca tinha sido visto. Era tão desconhecido há 70 anos quanto é hoje, como nos conta o especialista mais renomado do caso Roswell, Donald Schmitt. Essa foi a mesma visão de Mac Brazel quando chegou a este local e encontrou os extraordinários escombros totalmente incomuns. Eram folhas grandes de um material similar a uma lâmina fina de papel e estruturas com símbolos desconhecidos no comprimento de cada peça. Bom, o que acontece é que ele foi com os vizinhos dele, com Floyd e Loretta Proctor, a 15 quilômetros daqui, pedir ajuda. Ninguém conseguiu reconhecer, ninguém conseguiu identificar o material, mas todo mundo descreveu como sendo uma coisa fora do alcance da nossa tecnologia naquela época, e continua sendo até hoje. É importante lembrar que isso foi em 1947, e essa é uma das coisas que os céticos não levam em consideração, que todos os testemunhos descrevem os mesmos materiais, que não possuem explicação convencional. E foi aqui que tudo isso aconteceu. Aqui é onde todo esse material estava espalhado, bem aqui. Aconteceu! Me desculpa, mas aconteceu. Meu avô estava andando a cavalo aqui quando viu. Ele recolheu alguns pedaços e os colocou em seus bolsos. Eles pareciam folhas de alumínio. E o meu avô disse que conseguia dobrar e que eles cabiam na mão dele. E ele abria de novo e não ficava nenhuma marca. Depois ele foi para a casa dos Floyd. Ele foi lá tomar um café. Mas como ele pôde fazer isso? Bom, ele não se deu conta. Ele não tinha ideia nenhuma de que tinha uma nave espacial em um buraco em algum lugar. A 4 quilômetros daqui, encontraram 2 corpos em cima daquela colina. Por causa do tamanho, eles acharam que eram corpos de crianças. Isso foi 1 dia ou 2 depois da queda do objeto. Naquela época, em 1947, não tinha televisão, não tinha rádio, nem telefone. Então não tinha como eles saberem o que estava acontecendo. Eles não faziam ideia do que eram discos voadores, nem nada disso. Mas um por um eles começaram a dizer por aí que se tratava de discos voadores e eles não faziam ideia do que era isso. Eles estavam apenas descrevendo o que eles tinham visto. O objeto, ou a cápsula, que era do tamanho de um Fusca, fez o seguinte: ele seguiu o caminho de lá para cá, ele seguiu o caminho em direção ao sudeste e caiu mais próximo de Roswell. Eu tenho certeza de que depois de encontrar os restos, Brazel percebeu que aquilo era real e ficou totalmente chocado. Inclusive, anos depois, ele falou para a neta dele: não queira ver o que eu vi naquele dia, porque é o tipo de coisa que vai te afetar para o resto da sua vida, com toda certeza.
nós convidamos vocês a voltarem para esse lugar e encontrar a agulha no palheiro. Porque, como pode ver, esse lugar aqui não virou uma atração turística. Nós cumprimos nossa palavra ao dono das terras e ele permitiu que voltássemos para fazer uma escavação em busca de fragmentos. Então, nós planejamos voltar. Mark Brazel foi até Roswell para avisar as autoridades. Lá falou com o xerife da cidade, George Wilcox, que foi quem avisou a base aérea de Roswell que haviam encontrado restos de uma aeronave na propriedade. O coronel William Blanchard enviou Jesse Marcel, militar encarregado da inteligência, para investigar. E naquela noite, Marcel, depois de analisar o local, voltou com o seu Buick 1942 conversível cheio de objetos, principalmente no assento traseiro. E foi aí que Jesse Jr., examinando uma das peças, encontrou uma espécie de hieroglifo, símbolos. E ao ver aquilo, ele imediatamente percebeu que era uma coisa muito especial. E disse ao pai dele que nunca tinha visto nada igual na vida. E o pai dele não parava de dizer que era uma peça de um disco voador. Ele batia muito nessa tecla. Blanchard, comandante responsável pela base militar de Roswell, também testemunhou a queda. Anos depois, sua filha revelaria o ocorrido naquela noite de 1947. O que acontece é que a filha de Blanchard, Dale, disse que quando seu pai chegou tarde em casa naquela noite, ele estava fora de si. Ele era um homem grande. Era um homem que tinha sido um jogador de futebol. Era um homem muito grande. E disse que tinha visto gente pequena, que eram homens pequeninos, que não pareciam ser humanos. E logo disse que não eram desse mundo. Então, a família disse que quando Blanchard finalmente chegou em casa, ele estava inquieto, ele estava muito estranho e ficava dizendo que aquilo não tinha nenhuma explicação convencional. Diferente de San Antonio, a 240 quilômetros dali, onde o caso tinha sido mantido em segredo porque havia pouquíssimas testemunhas, o incidente em Roswell teve pelo menos 150 testemunhas diretas e mais de 600 testemunhas indiretas. Além disso, a base militar foi pega de surpresa. A notícia da queda já tinha sido divulgada pelos meios de comunicação. Em 8 de julho de 1947, o Roswell Daily Record publicou a manchete que proclamava que nas proximidades da cidade, a Força Aérea havia recuperado uma nave que caiu do espaço, chamando então a atenção do mundo inteiro. Na quarta-feira, 9 de julho, o Roswell Daily Record publicaria uma nova manchete, então desmentindo a história anterior e afirmando que a Força Aérea não havia recuperado nenhum disco voador ou nave extraterrestre e que se tratava apenas de um balão meteorológico. A nave de Roswell foi recuperada pela Força Aérea e a de San Antonio pelo Exército. Talvez por isso a notícia foi desmentida. Porém, nossa investigação comprova com fatos e testemunhos que o governo norte-americano deu início a uma campanha de desinformação que destruiu vidas e carreiras e que transformou o fenômeno extraterrestre em uma ameaça à segurança nacional. É uma coisa muito admirável que o general Rainey conseguiu fazer a imprensa acreditar que os homens que estavam trabalhando aqui em 1947, os homens que estavam encarregados da bomba atômica e que tinham os cargos de segurança mais altos dos Estados Unidos, não conseguiram reconhecer um balão meteorológico comum, que até uma criança de 5 anos conseguiria reconhecer. E a imprensa aceitou tudo isso. A seguir, vamos investigar o que aconteceu com as naves recuperadas, que, segundo os relatos de Schmidt, incluíam uma com poucos danos e outra que se desintegrou ao cair na Terra. Schmidt afirma que também foram encontrados 4 ou 5 cadáveres com características não humanas, de 1 metro de altura, 2 em bom estado, 2 com lesões consideráveis e pelo menos um deles vivo.
Washington ordenou que a mídia fosse silenciada. Todas as tentativas de transmitir a versão verdadeira sobre as naves e os seres encontrados foi desmentida e foi imposta uma nova verdade. A história sobre o balão meteorológico foi comprada e todos se viram obrigados a aceitá-la. A campanha de desinformação foi bem sucedida e incluía desde ameaças até castigos físicos às testemunhas. Mark Brazel, primeira pessoa a descobrir a nave, seria o primeiro a ser silenciado. Os militares, na tentativa de conseguir silenciar Brazel, o detiveram e o mantiveram aqui por 5 dias, logo depois da explicação sobre o balão meteorológico surgir. Ele foi mantido contra sua vontade aqui nesse lugar, que foi chamado de Casa de Hóspedes. E Brazel se queixou depois, dizendo que sentia como se estivesse em uma prisão. E ele foi mantido acordado por horas durante a madrugada e fizeram as mesmas perguntas repetidamente. Ele teve seus direitos negados e sequer foi permitido ele ligar para a esposa para poder dizer onde ele estava. Ou então para o chefe, que estava lá no rancho, ele não pôde fazer isso. Ele foi mantido aqui. Acho que o meu avô se sentiu na obrigação de não falar pra ninguém o que tinha acontecido. E conversando com o vizinho, Floyd, ele foi o primeiro que me contou que meu avô tinha sido levado para Roswell e que ele não necessariamente foi preso, mas ele foi detido por quase uma semana. E quando eu voltei pra casa e perguntei pro meu pai, ele disse sim. Ele confirmou e mencionou que ele ficou lá por um bom tempo. E disse que era assim que o governo trabalhava. Brazel foi escoltado até o jornal e a uma estação de rádio local, onde dias antes havia relatado o acontecido. Brazel se retratou, dizendo aos dois que tinha exagerado ao contar o que viu em seu rancho. Muito bem, aqui da base, ele foi escoltado pela cidade, levado aos jornais e também às estações de rádio para se retratar sobre a história original dos discos voadores. E disse que foi tudo um grande mal-entendido, que era apenas um balão meteorológico. Frank Joyce, que era o locutor da estação de rádio, que antes havia incentivado Brazel a relatar aquilo aos militares, o acompanhou até a entrada e viu policiais militares do lado de fora da estação de rádio esperando pelo Brazel. E o Brazel então comentou que seria morto se ele não fizesse o que eles diziam. E quando ele perguntou o que tinha acontecido com os homenzinhos verdes, então Brazel respondeu o seguinte: eles não eram verdes. Todas as peças e corpos foram levados ao hangar P3 do edifício 84, que em 1947 era conhecido como Hangar Obscuro. Nós localizamos todas as testemunhas que sobraram. E ainda que fossem relutantes, todas elas confirmaram. Todas disseram a mesma coisa, que este é o hangar, onde eles faziam posto e ficavam de guarda também. E foi para cá que eles trouxeram os restos das naves e os corpos recuperados. E foi aqui que tudo aquilo aconteceu, neste exato lugar. Aqui ficavam guardadas as bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial. E foi aqui que ficaram escondidos os corpos de seres com características não compatíveis às dos seres humanos. Alguns descrevem, por exemplo, terem visto não só os locais onde os corpos foram colocados, mas também terem visto um objeto em forma de ovo, parecido com uma cápsula do tamanho de um automóvel, e outros descreveram locais onde encontraram restos espalhados. Tudo isso foi relatado. Os materiais guardados neste hangar foram levados a Fort Worth, em um avião que saiu deste centro de operações. O primeiro voo que transportou restos reais do local do acidente chegou através deste prédio. Vários homens carregaram caixas abertas
com os restos e atravessaram o corredor até onde havia um B-29 estacionado, que chamavam de Davis Tree. Neste local totalmente restrito, chegou o então vice-governador do Novo México, Joseph Montoya, que observou os seres recuperados pelo exército dos Estados Unidos. Ele estava tão angustiado, tão surpreso, e depois ele descreveu que o levaram ao hangar e o mostraram o que ele pensou que eram crianças. Ele ficou espantado com tudo aquilo e chamou imediatamente seus colegas para que os recolhessem, e depois do acontecido, ele sempre os advertia, dizendo que se repetisse o que eles haviam contado, ele iria negar. E ele também advertia que não podia evitar que o FBI ou o governo fizesse alguma coisa a eles. Então foi só depois da morte dele que finalmente começaram a confiar em nós e repetir o que disseram originalmente para eles, que aquelas coisas não eram humanas. Graças ao trabalho de Don Schmitt e Tom Corey, foi possível encontrar testemunhas que presenciaram o que aconteceu tanto no hangar quanto no hospital e a transferência dos corpos até a base militar de Patterson. As testemunhas decidiram falar antes de morrer e deixar assim seus testemunhos para a história. Uma das primeiras testemunhas, Eli Benjamin, contou como eles foram chamados e designados a vigiar aquele hangar, e como um grupo de guardas transportava alguns corpos. E foi aí que um dos policiais militares pisou em um dos lençóis e viu a criatura se mexer. Seus olhos se abriram e ele pôde ver claramente que não era humano. Ele fica muito emocionado quando fala sobre isso, porque não consegue esquecer daquele rosto. Estava claro para ele que era um ser que não era deste planeta. Hoje, o Hospital Militar de Roswell não existe mais. Porém, há mais de 7 décadas, trabalhavam aqui médicos e enfermeiras que foram testemunhas do que as ambulâncias transportavam. Pacientes fora do comum. Há ainda quem descreva que, no local do acidente, alguns tinham os corpos queimados e os outros feridos, mas estavam bem tranquilos, pareciam muito serenos antes de morrer. E o que sobreviveu, disseram que ele foi caminhando sozinho e levado em uma maca. Uma testemunha, chamada Miriam Bash, ficou surpresa porque pensou que eram crianças. E essa foi uma imagem que a acompanhou e ficou com ela pelo resto de sua vida. No hospital militar foram feitas ligações para a única funerária de Roswell, propriedade de Glenn Ballard. O proprietário não entendeu os pedidos incomuns que o exército o fez quando pediram que ele se dirigisse ao hospital. A história do Glenn foi que, a princípio, as ligações eram para saber a disponibilidade de caixões de tamanho infantil. Eles perguntaram se tinha caixões para crianças. E até aí tudo bem, era uma coisa normal, mas depois ele recebeu outras ligações perguntando quais produtos químicos poderiam ser usados para a preservação de tecidos e fluidos corporais, principalmente aqueles que ficaram expostos aos elementos por muitos dias. E então, quando ele foi abordado pelos militares, eles falaram que o apagariam da terra se ele não ficasse de boca fechada. Ele foi ameaçado e teve que se calar. Donald Schmitt e Tom Carey entrevistaram mais de 150 testemunhas diretas e mais de 600 indiretas. Muitas delas ouviram o testemunho de seus familiares no leito de morte. Todas essas pessoas descrevem exatamente o mesmo incidente. E a minha conclusão é que eu estou 99% convencido. Infelizmente, muitas das testemunhas já faleceram. As pessoas que decidiram falar já são de mais idade.
E o fizeram porque não querem levar este segredo pro túmulo e querem que fique para a história. Meu pai foi um dos soldados encarregados de recolher os corpos dos alienígenas. Ele contou para mim e para minha irmã que o governo cuidou de encobrir tudo o que realmente aconteceu. Ele disse que não foi uma história fictícia e que não era um balão meteorológico. Ele disse que foi uma colisão e que quando chegaram ao local, viram uma nave circular com 3 corpos. Tinham cabeças grandes e pelo menos um deles estava vivo antes de ser transportado para a base. Outro caso similar foi a de Carlin Green. Seu pai ocupava o cargo mais alto nas Forças Aéreas dos Estados Unidos. 2 semanas antes de morrer, ele contou o segredo que guardou por mais de 3 décadas. Enquanto se preparavam para colocá-lo na maca para levá-lo, ele me disse, bebê, ele sempre me chamou de bebê. Ele disse, filha, não deixe que ninguém te diga que esse acidente não aconteceu. Ele disse, aconteceu. Eu estava lá. Eu vi o local do acidente. Eu vi aquela nave espacial e vi as cinzas. Eu fiquei ao lado dele e disse, papai, eu te amo muito. E nós nos veremos em breve. Outra testemunha que, quando jovem, trabalhou no Comando Aéreo Estratégico das Forças Armadas dos Estados Unidos e teve acesso a um documento secreto de Roswell que acreditou a princípio ser falso e não teve interesse de ler. Décadas depois, ele mudaria de opinião. Havia algumas fotos que mostravam 3 ETs mortos e 2 em pé, aparentemente vivos. Não tinha como saber, só vi as fotos deles caídos no chão. E, sendo sincero, me arrependo de não ter lido o documento inteiro. Devia ter muita coisa. Com certeza, devia ter muita coisa interessante ali. Então, eu me arrependo profundamente disso. E hoje, acredito piamente que o disco existiu. Eu vi fotos da nave destruída, mas não dava para determinar se era a parte frontal, traseira ou lateral. Eu parei de chamar de disco voador, porque, na verdade, aquilo que eu vi não era apenas um disco voador, aquilo era uma nave espacial. Algumas das outras testemunhas e suas famílias foram ameaçadas, como foi o caso de Frank Rowe, ainda uma criança em 1947, e cujo pai era o chefe dos bombeiros que esteve presente no local da queda. Provavelmente foi um caso de lugar errado na hora errada. Eu estava nos bombeiros porque tinha que ir ao médico. Senão, com certeza não estaria presente quando um policial civil chegou com um pedaço do material. Os bombeiros mexeram nele e, quando terminaram, eu pude ficar com ele durante um bom tempo. Eu segurava com a mão e depois deixava cair e, quando batia na mesa, ficava totalmente reto. Não ficava enrugado, não fazia barulho. Era bem leve. Parecia que estava segurando o ar com a mão. Alguns dias depois, o militar bateu em sua casa, ameaçando a sua família. Primeiro, ele tentou me convencer de que eu não sabia de nada. Não tinha visto nada, até que ele me disse... Temos 2 campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Um ao sul e outro chamado Orchard Park. Se isso não é o suficiente para convencer vocês de que não podem falar sobre isso, nós podemos matá-los. Aqui é um grande deserto. Ninguém encontraria os corpos. E nunca descobririam o que aconteceu. Então prometi que não contaria. Meu pai achou que estava respondendo a uma queda de avião. Mas quando chegaram ao local, encontraram uma coisa incrível. Um disco voador com um tripulante vivo caminhando... e 2 que já estavam em sacos para cadáveres. O que estava caminhando falou dentro da cabeça deles, e todos escutaram a mesma coisa. Aquilo era telepatia, mas o meu pai não sabia, e ele disse, não queremos fazer mal a ninguém. Não há nada que possam fazer para nos ajudar. E foi quando os militares chegaram e ordenaram que fossem embora. E foi o que eles fizeram. Eles foram embora. Frank Rowe
faleceu em 25 de julho de 2017. Ela foi a última testemunha a garantir ter colocado as mãos em uma das peças da nave de Roswell. Porém, seus testemunhos e seus registros ficarão para a história. Sem dúvida, o estado do Novo México, local das culturas mais antigas da União Americana e testemunha da primeira detonação nuclear, é um lugar muito especial. Ao longo desta investigação, juntamos as peças deste extraordinário quebra-cabeças e compreendemos o estado mental daqueles que eram encarregados da segurança nacional entre 1945 e 1948. E sua preocupação com a aparição de seres muito superiores tecnologicamente que rondavam as proximidades da base militar mais estratégica e importante do mundo. Também testemunhamos a forma sistemática com a qual as campanhas de desinformação sumiram com evidências e calaram testemunhas. Se tratava de uma verdadeira ameaça à segurança nacional. O silêncio precisava ser mantido a qualquer